Abençoados, graça e paz da parte daquele que nos amou desde antes da fundação do mundo, daquele que morreu, ressuscitou por amor à igreja. Receba uma saudação nossa, do povo que se reúne aqui no Parque Paulista, que por enquanto não estamos nos reunindo, mas em breve estaremos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler. Mas antes, deixa eu te falar um negócio. Nós aqui não temos revelações. Nós aqui não recebemos revelações. Nós aqui imitamos o que foi revelado ao apóstolo Paulo. Tudo que foi revelado já foi revelado ao apóstolo Paulo. Em uma de suas cartas, ele diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, que agora já foi, não vai ser, já foi revelado ao apóstolo Paulo. E eu recebo ser fiel a este apóstolo. Eu recebo ser fiel a essa imitação. E tem um detalhe, hein? Se o que você prega é igual ao apóstolo Paulo, não é revelação, porque você está imitando o apóstolo Paulo, já foi revelado a ele. Mas o que você prega, se for diferente do apóstolo Paulo, e você diz que foi uma revelação que Deus te deu, não é revelação, é anátema, é maldição, diz o apóstolo Paulo. Sim, Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado são os mesmos? São os mesmos? Jesus de Nazaré é o mesmo do que Cristo ressuscitado? Essa confusão que é feita no sistema religioso, que até há algum tempo nós mesmos participávamos dessa confusão, Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado não são os mesmos, são duas manifestações diferentes. Jesus de Nazaré foi antes da cruz, Cristo ressuscitado, assim que ele morreu, ressuscitou, já deixou de ser Jesus de Nazaré. O Evangelho diz que Deus, o próprio Deus, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que colocou limite nos oceanos, aquele que dividiu o mar, dividiu a noite e o dia, uma parte escura e uma parte clara, esse mesmo Deus, ele participou, ele se vestiu de uma carne, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz o seguinte: o mistério, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus mesmo, grande é o mistério da piedade, Deus mesmo participou de carne e sangue, participou, veja bem a terminação do verbo, ele participou, não participa mais, não participa mais. Quando ele ressuscitou, essa participação terminou, acabou. Então, abençoados, não podemos mais tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Não podemos tratá-lo de uma maneira como se ele ainda estivesse lá em Nazaré. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Corinto, no capítulo 15, no versículo 53, diz que o que é mortal, se referindo aos filhos de Deus, é necessário que se revista de imortalidade. O que é mortal, esse corpo mortal, vai chegar uma época, é necessário que ele se vista de imortalidade, é necessário. E quando isso acontecer, você vai continuar me tratando como mortal? Quando esse corpo for revestido da imortalidade que está prometido no Evangelho, você vai continuar me tratando da mesma maneira? Você vai continuar tratando Cristo como ele ainda tivesse Jesus de Nazaré, já que ele ressuscitou? Você vai continuar tratando ele da mesma maneira, já que ele não é mais carne, ele deixou de ser carne? Pense, Hebreus capítulo 10, vamos ler 2 versículos. No versículo 19, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ousadia para entrar, conhecimento,
pelo sangue de Jesus. E o versículo 20 diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, para que não haja dúvida. O novo caminho que nos consagrou foi pela sua carne. O apóstolo Paulo, ele escreve para um povo que conhecia lá o tabernáculo, onde era feito lá as ofertas, não é isso? Havia lá o pátio, o primeiro espaço, havia o átrio, havia o santo, havia uma divisão, mas havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde se representava a presença de Deus, que somente, veja bem, somente o sumo sacerdote, o mais bonito, o mais importante, não é isso? Que poderia entrar representando o povo. O povo não tinha acesso a este lugar. E diz que nesse lugar havia uma cortina que estava na frente, cobrindo, que ninguém podia nem ver o que acontecia lá dentro. Ninguém. Não é isso? E quando Cristo morreu lá na cruz, diz que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Rasgou, acabou. Olha só. Diz que a carne de Cristo era esse véu e não se podia entrar. Quando ele morreu, nós temos acesso direto a esse lugar. Depois que ele morreu, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus de Nazaré foi o véu que guardava Deus ali. Deus estava ali dentro, não era o Filho, era o próprio Deus que estava ali, uma cortina, assim como havia aquela cortina lá naquele tabernáculo, que guardava a presença de Deus ali, que ninguém tinha acesso. Agora, depois que ele morreu, essa cortina, chamado Jesus de Nazaré, acabou. Agora é o próprio Cristo ressuscitado. Alguém perguntou para Jesus uma certa vez: Senhor, aonde que está o Pai? Mostra-nos o Pai. Ele virou e disse: ó, está aqui, ó. Está aqui, mas eles não poderiam ver, por quê? Por causa do corpo de Jesus de Nazaré, por causa de sua carne, que lá na cruz foi rasgada, e o véu foi tirado, e o Cristo mesmo que estava ali, saiu. O Pai estava dentro do Filho. Quem estava ali naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, por fora, era o Filho que estava ali, mas por dentro era o próprio Deus, o próprio Pai. Por isso que hoje nós não podemos tratá-lo da mesma maneira, porque esse véu já foi rasgado. No versículo 20, olha o que diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, por Jesus de Nazaré, pelo seu corpo, isto é, pela sua carne. Já foi rasgado. Você não pode tratar hoje Deus em Jesus de Nazaré, porque já passou, ele já morreu, ele já ressuscitou. Não é mais dessa maneira. Hoje nós temos acesso direto com o Pai. Aí onde você está, você não precisa procurar um lugar para buscar a presença de Deus. Você não precisa ir no monte buscar a presença de Deus. Você não precisa se ajoelhar para buscar a presença de Deus. Você não precisa tomar um copo de água para buscar a presença de Deus, porque o acesso ele já nos deu. A sua carne já foi rasgada lá na cruz. Não é mais Jesus de Nazaré. Por isso que perguntaram para ele: cadê o Pai? E não viram, porque ele ainda estava em Nazaré. Ele ainda não havia sido rasgado. O véu ainda não havia sido rasgado. Não aquele lá do templo, não aquele lá do lugar santíssimo, mas a sua carne. Quando ele morreu e quando ele ressuscitou, nós temos direto acesso ao Pai. Hoje não precisamos de Jesus de Nazaré lá procurar por ele, não. Hoje nós estamos no ressuscitado. Por isso que nós não cantamos certas músicas que dizem que vamos adorá-lo, que vamos procurar a Jesus de Nazaré, que queremos entrar no templo. Não, o templo já foi rasgado, a cortina já foi aberta, nós já estamos lá. Você não vai entrar, você já está dentro. Não procuramos a presença dele, já estamos na presença dele. E vamos seguir aqui, ó, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, no versículo 8. Veja o que diz aí. Diz assim, ó:
Vamos ler, leia comigo aí, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro de quê? Da incircuncisão? Foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas ao Pai. E o versículo 9. E para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Veja bem, abençoados, Jesus de Nazaré, quando ele ainda estava nos seus dias de carne, antes dele rasgar o véu, ele tinha uma religião. Ele tinha uma religião. E que religião foi essa? A circuncisão. Ele veio cumprir toda a circuncisão. Ele veio cumprir toda a lei. E por que ele praticou essa religião? Porque foi necessário que Deus mesmo se vestisse num corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré, e viesse cumprir essa religião. Versículo 8, olha só. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas que foram feitas aos pais. Lá no passado, foram feitas promessas aos nossos pais lá do passado. Uma que foram feitas, diz que Deus iria nos abençoar com todas as bênçãos. Foi necessário ele morrer, foi necessário ele passar por essa religião para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os da fé já foram abençoados juntamente com o crente Abraão. Mas para isso seria necessário que ele deixasse Jesus de Nazaré. Seria necessário que ele cumprisse toda essa religião. E ele foi o único que cumpriu toda a religião. Uma religião que já acabou lá na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da religião, o fim da circuncisão é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E sabe, abençoado, que o mundo, todas as religiões fracassaram nisso. O fim da lei é Cristo. Todas as religiões fracassaram nisso, porque todas elas continuaram nessa religião de Jesus de Nazaré. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, veja aí no versículo 13, veja o que ele diz. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da circuncisão, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem é que foi pendurado no madeiro? Jesus de Nazaré. Ele se fez maldição por nós, mas a religião continuou seguindo essa religião de maldição, que é a lei de Moisés, um pacto, uma religião de maldição e morte. Quem imita Jesus de Nazaré está debaixo de maldição. Se você procura um jejum, se você procura um monte, se você procura se batizar, se você procura qualquer coisa da lei de Moisés, diz o Evangelho que você está se metendo debaixo de uma maldição. Não que você seja maldito, mas as práticas com que você está se metendo são práticas de maldição. Porque o pacto era de maldição e morte. Não havia vida nesse pacto. Um pacto de maldição e morte. Veja o que Jesus de Nazaré, ele nos disse no dia de sua carne. Mateus capítulo 21, diz assim, no versículo 42. Disse-lhe Jesus, ainda em Nazaré: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feita isto. E o maravilhoso aos nossos olhos? Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que os dê fruto. O reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado a uma nação que daria fruto, e essa nação somos nós, que estamos depois da cruz. O versículo 44 diz assim, e quem cair sobre esta pedra, que pedra é essa? Jesus de Nazaré. Quem cair debaixo dessa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ele cair, ficará reduzido ao pó. Toda religião está imitando Jesus de Nazaré.
toda a religião está debaixo dessa pedra, está no tropeço. Jesus de Nazaré não foi feito, não está para que nós o imitássemos. Ele veio a ser o nosso substituto. Nosso substituto. Quando ele morreu na cruz, ele deixou Jesus de Nazaré. Não se meta com essa pedra, porque você vai tropeçar e não vai ter vida. O nosso é o Cristo ressuscitado. O apóstolo Pedro, ele se meteu lá com um homem chamado Cornélio e levou essa religião para todo mundo, através de lá de Roma. Abriu lá uma catedral que hoje nós conhecemos como Vaticano e espalhou toda essa religião por todo mundo, até chegar aqui no nosso país, Jesus de Nazaré. Mas Deus, ele prometeu que traria alguém que iria explicar para nós os gentios, iria tirar essa promessa lá dos judeus e traria para nós. Esse homem se chama apóstolo Paulo. A circuncisão, abençoados, ela não resolveu nada de ninguém. A religião ela não resolveu o problema de ninguém. Hebreus capítulo 8, veja o que diz o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 8, versículo 7, veja o que diz. Diz assim, porque se aquele primeiro pacto fora irrepreensível, falando da circuncisão, falando da lei de Moisés, Deus nunca teria buscado um lugar para o segundo. Se a lei de Moisés, se Jesus de Nazaré tivesse resolvido o problema da humanidade, não seria necessário ele nascer, vir e morrer numa cruz. A lei de Moisés não resolveu o problema de ninguém. Não foi suficiente, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo que Deus levou até o paraíso, ele tem a receita para isso. Romanos capítulo 7, diz aí, olha qual é a receita para o mundo, para que tudo dê certo. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, assim, meus irmãos, olha, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Estamos mortos para a circuncisão, estamos mortos para Jesus de Nazaré, estamos mortos para tudo que aconteceu antes da cruz. Para quê? Para que sejais de outro, não é de Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré, não é a circuncisão, não é a lei de Moisés, é daquele que ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para darmos frutos para Deus. Se você se meter com Jesus de Nazaré, você não vai dar fruto para Deus. Você pode dar fruto para a religião, pode dar fruto lá para o pastor da sua igreja, pode dar fruto para o ministro lá da sua religião, mas para Deus, você imitando Jesus de Nazaré, você não vai dar fruto para Deus. Para dar fruto para Deus, você tem que estar debaixo da doutrina do Cristo ressuscitado. Quando ele morreu, ele deixou de ser Jesus de Nazaré. Porque se ele voltasse como Jesus de Nazaré, nós não seríamos filhos da ressurreição, nós seríamos filhos da reencarnação. E nós somos da ressurreição. Veja, abençoados, venderam muitas mentiras para o mundo em nome de Jesus de Nazaré. Existe uma mentirada tremenda na religião usando o nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Ele não vai te abençoar mais. Por quê? Porque na cruz Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Isso é mentira. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus não vai te abençoar. Passe aqui à frente, porque nós vamos orar por você. E em nome de Jesus de Nazaré, Deus vai te abençoar. Não vai. Por quê? Porque você já é abençoado. Olha, distribui uma ceia, a falsa ceia, que na verdade é a Páscoa, dizendo que Deus vai ter comunhão com você. Te dá um pão e vinho e diz, em memória de mim. Memória de quem? Memória se faz daquele que está morto, mas diz que ele ressuscitou e vive no nosso espírito. Ceia em nome de Jesus de Nazaré. Quando ele fez lá com os discípulos, ele deixou bem claro, a última Páscoa, a última ceia que ele fez, não é para se fazer mais, fazem em nome de Jesus de Nazaré, e ainda pregam pecados, em nome de Jesus de Nazaré, passe aqui à frente, que nós vamos orar, e Deus vai perdoar os seus pecados. Que pecados?
que quando Ele ressuscitou, Ele se esqueceu dos nossos pecados. Quando Ele nos reconciliou, Ele esqueceu, deu um choque de amnésia. Deus esqueceu o nosso pecado. Dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Prega um culto de libertação em nome de Jesus de Nazaré. Que libertação? Se na cruz diz o Evangelho que Ele nos libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se você se coloca debaixo de Jesus de Nazaré, você vai procurar com certeza culto de libertação. Mas você não precisa, porque nós não somos de Jesus de Nazaré. Olha, se Ele estivesse vivo, nada poderia fazer. Ele vivo não pode nos ajudar em nada. É verdade que quando Ele estava vivo, Ele curou muitas enfermidades, Ele alimentou muita gente, multiplicou alimentos, transformou água em vinho, até mortos Ele ressuscitou. Mas para nós hoje, não adiantaria. Por quê? Nós estamos depois da cruz. Se Ele não morre, continuaria tudo da mesma maneira. Do que adianta curar o teu corpo, mas a tua mente continuar do mesmo jeito? Olha, Jesus de Nazaré, Ele curava o corpo, mas a nossa mente, Ele teve que morrer na cruz, ressuscitar para nos curar. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, foi a morte dele lá na cruz, Ele nos fez perfeito para sempre, no nosso espírito. Agora, se Ele não morre, se Ele não ressuscita, nós continuaríamos da mesma maneira, não estaríamos perfeitos com uma só oferta. Amém? Foi necessário que Ele morresse naquela cruz. Com uma só oferta, Ele nos fez perfeito para sempre. E agora, como é que nós vamos tratar? Vamos tratar do nosso corpo como é o nosso espírito. Como é que nós oramos? Para que se manifeste no seu corpo aquilo que você já é no espírito. Santo, perfeito, curado. Veja 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 15. Capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11. Veja só o que diz aí. Não, primeiro vamos a 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Veja o que ele diz aí. E Ele morreu, olha por que Ele morreu. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Para nós que estamos aqui, Ele morreu para que nós pertencemos ao que ressuscitou, não mais a Jesus de Nazaré. Quando Ele diz aqui, Ele morreu, Jesus de Nazaré morreu, para que os que vivem não vivam mais para Jesus de Nazaré, mas para aquele porque Ele morreu, aquele que ressuscitou. Ele morreu naquela cruz, abençoados, para que você não pertencesse mais a Jesus de Nazaré, mas para aquele que ressuscitou. E versículo 16, assim que daqui por diante, depois que Ele morreu, depois que Ele ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. Não conhecemos mais Cristo segundo a carne. E como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Deixemos as práticas de Jesus de Nazaré para trás. Não conhecemos mais desse modo. Porque a religião, ela nos apresenta noivos de Jesus de Nazaré. Ainda vai acontecer um casamento e a igreja vai se tornar a esposa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, veja aí, 2 Coríntios capítulo 11, veja se é noiva ou se é esposa. 11, versículo 1, diz assim, Oxalá, diz o apóstolo Paulo, oxalá me suportasse um pouco mais na minha loucura. Olha, loucura para aqueles que perecem, mas para nós, o que o apóstolo Paulo ensinou, o que o apóstolo Paulo pregou, é poder de Deus. Suportai-me, porém, ainda. Por quê? Porque estou zeloso de vós. Zelo de Deus, com zelo de Deus. O zelo do apóstolo Paulo por nós foi um zelo que Deus colocou no seu espírito lá no paraíso. Não é um zelo humano, zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar com uma virgem pura, a um marido, não é um noivo.
O Evangelho nos apresenta a um marido. E que marido é esse? Cristo. Não é Jesus de Nazaré. O Evangelho nos apresenta a um marido. As religiões nos apresentam como esposa, mas o Evangelho, Cristo, nos apresenta a um só marido. Os evangelhos, na verdade, tudo que é chamado de evangelho, eles têm dois esposos. Vivem, tratam com dois esposos, Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Veja só em Romanos, capítulo 10, vê se isso não acontece. Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra está na nossa boca. Por isso que nós falamos, somos abençoados, somos perfeitos, somos justos, porque essa palavra está na nossa boca, está no nosso coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Que palavra de fé que nós pregamos? O versículo 9, a saber, se com tua boca, olha só, a palavra está na nossa boca, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, na tua mente, no teu entendimento, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele não é mais Jesus de Nazaré, que Ele deixou essa carne, que Ele deixou esse véu, serás salvo. Olha, a religião me apresentou o ressuscitado. Ela falou para mim, olha, é necessário que você creia em Cristo. E é necessário, é isso? É necessário que você confesse que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. É necessário. Mas depois que ela me apresentou o ressuscitado, e eu confessei com a minha boca, não, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e perdoou meus pecados. Aí eles me levaram e me apresentaram a Jesus de Nazaré. É necessário que você se batize, é necessário que você tome a ceia, é necessário que você faça o jejum. Dois maridos, creia em Cristo ressuscitado e depois comete as práticas de Jesus de Nazaré. Isso se chama adultério espiritual. Você pertence àquele que ressuscitou. O de Nazaré acabou, não existe mais. Quando ele ressuscitou, é Deus mesmo sobre todas as coisas. As práticas de Jesus de Nazaré são para que sejam deixadas. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que os rudimentos, as doutrinas que foram praticadas por Jesus de Nazaré, têm que ser deixadas. Tem que ser deixadas, viraram rudimentos, não serve para nós. Batismo nas águas, jejum, imposição de mãos, copo de água depois da oração, vassoura ungida, essas coisas têm que ser deixadas. Por quê? Foram rudimentos, foram práticas da doutrina de Jesus de Nazaré. E o nosso esposo, o nosso marido, nosso espírito, é o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com o Senhor, um só espírito com Deus, não é segundo a carne. Você não está unido a Jesus de Nazaré. Faça essa separação. Jesus de Nazaré antes da cruz, Cristo ressuscitado depois da cruz. Você está onde? Antes da cruz? Não, eu acredito que você está depois da cruz. Então, a quem que você pertence? Ao Cristo ressuscitado. Simples, abençoados. É só deixar as práticas de Jesus de Nazaré. Nós não somos contra Jesus de Nazaré, de maneira nenhuma. Não é isso? Nós estamos contra, de maneira nenhuma. Foi necessário ele nascer, foi necessário ele crescer, foi necessário ele morrer, para que nós pertencemos ao outro, ao que ressuscitou. Porque se ele não morre, se ele não ressuscita, com certeza nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Veja só aqui 1 Coríntios capítulo 15, deixa-me ver, versículo 19, veja o que diz a respeito dessa manifestação chamada Jesus de Nazaré. E se nós esperamos em Cristo só nesta vida, como que se chamava Cristo nessa vida, abençoado? Jesus de Nazaré. Se você espera em Deus, em Cristo, somente em Jesus de Nazaré, veja o que diz o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça. Somos os mais miseráveis de todos os homens.
Se você espera resolver alguma coisa através de Jesus de Nazaré, não vai resolver, abençoados. Porque na cruz ele já resolveu. Haja vista, acontece muitas coisas no nosso meio, algumas decepções, algumas tristezas, que parece que Deus não ouviu a nossa oração. Por que que não parece? Porque ele já orou, ele já atendeu. Ele já atendeu. Quando você ora, Senhor, perdoa os meus pecados, ele já perdoou, abençoado. Senhor, cura-me, Senhor. Ele já curou, diz lá o profeta, que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Por isso que muitas das vezes, quando você ora, pedindo alguma coisa, intercedendo alguma coisa, não acontece nada. Por quê? Você está confiando em Jesus de Nazaré. E diz o apóstolo Paulo, se confiamos em Jesus de Nazaré ainda nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E diz no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ele já ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, nós pertencemos àquele que ressuscitou, não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Falamos, repetimos, porque esta mentira de Jesus de Nazaré ser o nosso Senhor está aí por muitos anos e não é, abençoados. Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Enquanto você estiver em Jesus de Nazaré, você vai estar enrolado, você não vai estar feliz, não resolveu. Jesus de Nazaré não resolveu o nosso problema, ele resolveu o problema daqueles que estavam lá antes da cruz, alimentou muita gente, ressuscitou mortos, o filho da viúva que lá estava chorando, foi lá e ressuscitou o filho da viúva, resolveu o problema deles. O nosso problema, ele resolveu quando ele morreu e ressuscitou. Foi ali que ele resolveu o nosso problema. Nós pertencemos àquele que ressuscitou, nós pertencemos ao ressuscitado. O que Pedro ensinava, o que a religião ensina, para nós hoje é falso. A circuncisão, para nós hoje, é uma coisa falsa, porque já acabou. Veja em Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, versículo 6, vamos ler do versículo 6. Maravilha-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava admirado com aquele povo que foi ensinado na graça de Deus, largaram o ressuscitado, estavam se voltando para Jesus de Nazaré. Ele diz assim, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré só traz inquietude. E querem transtornar o evangelho de Cristo, traz transtorno. Se você está com ele na tua mente, com certeza a sua mente está transtornada. Versículo 8, mais ainda, diz o apóstolo Paulo, que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, outro esposo, outro Senhor, outro Deus, outra manifestação, além do que já vos tem anunciado. Qual foi que Paulo anunciou? Qual é que Paulo anuncia? Qual o Senhor que Paulo anuncia? Cristo ressuscitado. Qualquer coisa diferente de Cristo ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, é anátema, é maldição. Versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, repetiu as mesmas coisas. Se alguém vos anunciar outro evangelho, outro Jesus, outro Senhor, outra manifestação, além daquele que vos anunciamos, seja o quê? Anátema. Se alguém vos pregar, mesmo que venha um anjo e diga para você que você tem que seguir a Jesus de Nazaré, é anátema, é maldição, porque o Evangelho diz que nós temos que seguir, o nosso esposo é Cristo ressuscitado. É falso, Jesus de Nazaré é falso, nós damos fruto, nós agradamos, nós pertencemos àquele que ressuscitou, o ressuscitado. O nosso evangelho é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei, não é o evangelho de Jesus de Nazaré, não é o evangelho diante da cruz, porque é o evangelho de maldição e morte. Aquela manifestação chamada Jesus de Nazaré já terminou, já acabou. Esses lugares chamados igreja evangélica, que pregam Jesus de Nazaré, não é igreja evangélica, é igreja da lei,
com todo respeito, com todo carinho que merecem os nossos irmãos, que nós já passamos por lá, vivemos lá, mas lá não é igreja evangélica. Não é, porque o Evangelho diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou. Para ter esse título, igreja evangélica, tem que pregar o Cristo ressuscitado. Porque não é Jesus de Nazaré, é lei de Moisés. E nós não somos judeus. A lei de Moisés foi dada para o povo judeu, que nem para eles tem mais, nem para eles. O fim da lei é Cristo, lá na cruz, acabou. Abençoados, eu recebo nessa manhã, que você tenha entendido, que nós pertencemos àquele que ressuscitou. Eu recebo que a sua vida, a partir de hoje, seja pautada naquilo que Cristo já fez por você, que não vai fazer, já fez, já te abençoou, já te salvou, já te curou, já te prosperou, já te enriqueceu, já mora no teu espírito, já voltou e mora dentro de você, não vai vir, já veio, está dentro de você, habita com você, e que você não precisa de lembrar das coisas de Jesus de Nazaré nesse tempo presente, porque as coisas de Jesus de Nazaré são coisas passadas, já acabou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 16, no versículo 15, diz que as coisas velhas já passaram, acabou. Jesus de Nazaré hoje é uma coisa velha, já passou, já acabou. O que é novo hoje? Cristo, aquele que ressuscitou, é Senhor de tudo e de todos e vive no nosso espírito. Abençoados, tenham uma manhã perfeita, uma manhã tranquila, sabendo que Deus mesmo habita dentro de você, não de Nazaré, mas o ressuscitado. Ele se fez um só espírito com você. Abençoados com todas as bênçãos.